O afeto é a denominação atribuída ao sentimento de carinho, de ternura. No cenário jurídico, o direito afetivo pode ser compreendido como a obrigação de cuidar, de criar, de educar. Mas e quando essa obrigação não é cumprida? Quais as responsabilidades jurídicas? Quais os impactos na vida de quem sofre com o abandono afetivo? Como a literatura tem abordado esse tema? É o que você vai ver no programa Iluminuras de hoje. Eu recebo o professor de filosofia e escritor Lucas Mudo, autor de um romance sobre o tema. Também converso com o advogado, escritor e estudioso do assunto, Charles Bica, que escreveu uma espécie de manual para identificar quando o abandono afetivo é caracterizado nas famílias. O programa começa com o estudioso do assunto, advogado e escritor Charles Bica. Charles, obrigada pela participação no programa. De nada, estou sempre à disposição para tratar sobre o tema. Abandono afetivo, dever de cuidado e a responsabilidade civil por abandono de filhos. Você traz um viés jurídico, mas a sua obra é voltada para pais, filhos, é uma linguagem bem acessível, um manual prático, né? Sim, Rafaela, a ideia era essa, tá? Muito embora esse tema abandono afetivo tenha gerado muita polêmica no meio jurídico por causa das ações que estão sendo propostas de indenização, ações de reparação de danos por abandono de filhos, esse tema interessa a toda a sociedade e realmente deve interessar. Eu acho que está na hora desse tema ser colocado na mesa para ser debatido. Não dá mais para conviver com essa epidemia, eu posso classificar, de abandono no Brasil. As pessoas têm que parar para pensar e ver que isso não é um fato normal da vida humana. É preciso acabar com esse flagelo social. Já passou da hora desse tema ser levado a sério. Charles, o que caracteriza o abandono afetivo? O abandono afetivo, ele é nada mais e nada menos que o descumprimento dos deveres do poder familiar pelos pais. Pelo pai ou pela mãe, mais comum no caso de pais, mas é o descumprimento daqueles poderes que estão claramente fundamentados na Constituição Federal, no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em vários dispositivos. Então, é o descumprimento por parte dos genitores desses deveres. Quando você fala o descumprimento, você é advogado, eu imagino que já se deparou com dezenas de casos relacionados ao abandono, acho que daí a dedicação ao tema, né, Charles? Mas muitos pais são condenados pela justiça a depositar X valor na conta do filho mensalmente a pensão alimentícia. O sujeito paga, acha que está ok, que está cumprindo com a sua obrigação. Não é bem assim. O abandono afetivo ele é caracterizado também nessa situação, onde o sujeito só paga a pensão e acha que está tudo certo, mas não tem nenhum acompanhamento. Sem dúvida alguma. Os deveres são muito claros no nosso ordenamento jurídico. Só não concorda quem nunca leu ou tem desconhecimento da lei. Não cabe a ninguém alegar isso. Os deveres são de assistir, criar e educar o filho. Não é só pagar a pensão alimentícia. Então, precisa-se de ter um cuidado com aquele ser humano em formação. É preciso envolver na vida daquele filho de alguma maneira, nem que minimamente. Não quer conviver com o filho, não conviva, mas tenha um mínimo de cuidado com a criação, com os problemas que seja de saúde, de escola, ter alguma participação na vida desse filho que foi gerado. Então, pagar a pensão alimentícia é uma obrigação, sem dúvida alguma, mas os deveres do poder familiar vão muito além disso, muito mais do que isso, cuidar daquele filho. E como é que o judiciário vem se posicionando em relação a essa temática? O filho hoje que se sente abandonado afetivamente por um pai ou por uma mãe também, pode acontecer, pela família, esse filho ele tem direito à reparação desse dano? O Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela aplicabilidade das regras de responsabilidade civil dentro do direito de família. Então, quem abandonou está sujeito a uma ação de reparação de danos. A gente usa o nome abandono afetivo, é bom frisar, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para esclarecer. Não se está falando de afeto. Um acordo emblemático desse tema, que é de relatoria da ministra Nancy Andrighi, ela deixou muito claro que a obrigação é de cuidado. Você tem que ter um cuidado mínimo com aquele ser humano em formação, como eu coloquei aqui. Então, a ação chama abandono afetivo, porque o nome ficou mais conhecido no meio jurídico, mas é uma obrigação de cuidado com aquela criança.
ou adolescente. O seu livro Abandono Afetivo, ele traz esse julgado do STJ, outras decisões também, e é uma espécie de um manual prático também para aquele filho que está percebendo alguma situação, alguma negligência da família. E do outro lado também, você aborda essas questões práticas aqui, de ensina como proceder, quem procurar. Sim, a gente trouxe tudo necessário à propositura de uma ação de indenização por abandono afetivo. Mas eu quero deixar bem claro aqui, Rafaela, que não é interesse de ninguém propor essa ação. Tá? Quando eu coloquei no livro, não estou incentivando, eu não acho que ninguém deve processar o pai. Essa é a mais maldita de todas as indenizações. Então, se puder haver uma conciliação... Não tem preço que pague um abandono de uma vida inteira. Apresentações escolares sem ninguém lá para assistir, festas de aniversário, sem sequer um parabéns, festa de Natal, é uma marca na vida de um filho. Então, essa indenização, a gente trouxe esse tema a nível de ação de indenização, para aqueles casos onde não tem mais jeito. Não tem mais jeito, você tem que dar pelo menos alguma coisa àquele filho abandonado para que ele acredite que existe justiça no mundo. Não é valor financeiro que vai resolver nada, eu concordo com isso, que muita gente fala isso, tá? Mas também você não pode dizer para aquela vítima do abandono, que é um fato gravíssimo, você não pode dizer para aquela pessoa, não, nós não temos nada no ordenamento jurídico, nós temos aqui ação para tudo. Tá? Mas, nesse caso, nós não temos nada. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, espera a justiça divina. Não, eu acho até que vai acontecer também. Mas, se praticou um ato ilícito, é preciso que o Poder Judiciário se posicione. E hoje, o posicionamento é pela condenação de pais que abandonam filhos. Você humaniza esse trabalho. Esse livro, né? esse primeiro livro, ele, de uma certa maneira, ele está muito focado nessa parte jurídica, mas também, como foi colocado, né, a gente traz um pouco da psicologia, um pouco da psiquiatria, através de trabalhos, evidentemente que não são meus, mas eu cito as fontes, sempre citando, mas para que o tema seja visto de várias maneiras, de uma forma interdisciplinar. Não ficou só na questão jurídica. Mas a minha ideia, nos outros 2 trabalhos que farei esse ano, não será abordada a questão jurídica, tá? Da ação de indenização por abandono afetivo. Vamos falar do abandono, vamos ver o que está acontecendo, vamos ouvir essas pessoas, vamos tirar da invisibilidade essas pessoas, vamos dar voz a essas vítimas e vamos procurar soluções. É importante também ter um caráter pedagógico? O principal. O caráter pedagógico é para inibir novas ações nesse sentido. Então, quando alguém ouve falar, olha, isso aqui, eu ouvi comentários pela rua, a pessoa fala, isso aqui está tendo indenização, a pessoa repensa esses casos. Conheço casos, inclusive, onde foi proposta a ação de abandono afetivo, onde o pai, numa dessas audiências, resolveu reconciliar com a filha e hoje estão muito bem. Porque estava muito fácil para ele. Ou seja, eu fiz um filho e abandonei. Então, é preciso refletir sobre isso. Acho que esse caráter pedagógico, ele é muito importante. E também você faz um trabalho multidisciplinar, porque você conversa com terapeutas, né, juristas, também está acompanhando o cenário legislativo também no que se refere a essa temática abandono afetivo. E você já tem estudos aí para outras publicações também relacionadas a esse tema. Por que abandono afetivo? Eu vou estar motivado sempre a lutar por isso. É uma missão, né? Eu acho que é uma missão, porque eu acho que o que pode motivar a gente a fazer alguma coisa é a gente acreditar. Tá? E eu acredito muito nisso. Eu comecei em 2011, quando uma cliente no meu escritório apareceu falando de pensão, de aumentar a pensão. Eu falei, seu pai, onde é que está? Não, ele me abandonou, eu não conheço, conhece, mas nunca teve convívio. Eu falei, mas vem cá, não existe nenhuma punição para isso, ou seja, no mundo jurídico não há uma resposta para uma omissão tão grave. Então, ali eu comecei a estudar o tema. E olha que quando eu comecei a trabalhar com isso, a estudar esse tema mesmo, nós não tínhamos ainda esse acórdão
da ministra Nancy, de 2012. Isso era 2011. O entendimento do STJ naquela época era que não cabia indenização por abandono afetivo. E tudo mudou de 2012 para cá. Tudo gira em torno disso, Rafael. Eu acho que é preciso levar esse tema a sério. Tá? Inclusive, recentemente, ano passado, eu tive a honra de ser convidado pelo delegado Cleiton Bezerra, lá do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Rio de Janeiro, para participar de um livro sobre repressão a crimes sexuais contra criança e adolescente. Qual a ligação da pedofilia com o abandono afetivo? No primeiro momento, assim, são coisas completamente diferentes ou nem tanto? Eu acho que o abandono afetivo ele tem ligação com tudo. Tudo que está acontecendo hoje é fruto disso. Uma criança abandonada, um adolescente abandonado, ele pode tomar outros caminhos na vida. Não quer dizer que todos vão, existem várias possibilidades. Mas, nesse caso específico, eu cheguei à conclusão que o abandono ele pode influenciar eu diria, como os dois lados da moeda, como seria tanto na vítima como no autor. Ou seja, nós temos estatísticas de índices alarmantes dentro dos estabelecimentos prisionais para menores infratores. Temos pesquisas da FEBEM, da Fundação Casa, né, em São Paulo, com 2/3 de adolescentes que não conviveram com os pais. Pesquisas do Ministério Público de São Paulo nesse sentido, em Santa Catarina. Ou seja, eu não estou dizendo que quem foi abandonado não vai para o caminho certo. Muito pelo contrário, temos vários exemplos. Mas existe um índice muito alto de menores infratores que não tiveram a convivência com os pais durante a infância e a adolescência. E, por um outro lado, também, nós vamos trabalhar a proteção da vítima. Ou seja, 80% dos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes são praticados por pessoas da família, entre aspas. Às vezes não é da família, mas é o tio, é o amigo, próxima, né? São pessoas próximas. Então, é evidentemente que a presença desse pai dentro da família, cuidando do filho ou da filha, vai diminuir essa incidência. Então, eu acho que o abandono afetivo, ele reflete em todos os problemas sociais. E esses anos todos que você se dedica a esse tema, né? O que motivou? O que te motiva a continuar estudando e participando de grupos? O Charles integra um grupo no Facebook com mais de 50 mil pessoas. Tem também o abandonoafetivo.org. O endereço é o nosso site, abandonoafetivo.org. De lá tem o link para direcionar para o Facebook. E lá a gente está sempre dando informação. E no Facebook as pessoas estão sempre debatendo sobre isso. E é uma forma de ajudar também outras pessoas, trocar ideias. Esse grupo é uma autoajuda, né? As pessoas vão se complementando ali. Sem dúvida alguma. Tá? A parte jurídica, essa parte de informação, isso é muito pouco perto do que o grupo significa. Eu tenho relatos, assim, incríveis de pessoas que, às vezes, vão até no Message, no particular, e falam, olha, que bom que você me deu alguma esperança, porque eu consegui desabafar num grupo com 20 mil pessoas com um problema igual ao meu. Então, eu achei que só eu comecei até a me julgar por estar participando disso. Então, as pessoas se sentem amparadas quando elas simplesmente podem contar para alguém. E alguém vai lá e fala, o outro comenta, o outro fala força, vai lá, acredita. Então, eu acho isso muito importante. O grupo é uma forma de apoio. Charles Bica, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação a esse tema tão rico. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição para falar sobre esse tema e acredito que isso vai mudar sim e nós precisamos mudar. Se a gente quer um país diferente, se a gente quer um país com futuro, não é fazendo manifestação, não só, né? Claro, as manifestações também, têm a sua utilidade, mas não é só se manifestando se você não resolve o problema dentro da sua própria família. Então, se não resolvemos o problema da nossa família, como vamos mudar o Brasil? Ok, é isso aí, Charles. Obrigada mais uma vez, obrigada pelo recado. Fica a dica aí do Charles. E a gente faz um breve intervalo agora, daqui a pouco eu volto a conversar sobre abandono afetivo com o escritor e professor de filosofia Lucas Mudo. Até já.
Estamos de volta com o programa Iluminuras sobre abandono afetivo. Agora, no segundo bloco, ao meu lado, está o professor de filosofia e escritor Lucas Mudo. Lucas, muito obrigada pela sua participação em primeiro lugar. Eu que agradeço. Lucas, Abandono, seu livro que acabou de ser lançado. Você diz no livro que o tema foi quem ele escolheu e não o contrário. Por quê? Justamente porque você sofreu algum tipo de abandono afetivo ou vários tipos de abandono na sua vida? Com certeza. E quais? Bom, no primeiro momento, eu tinha um desejo, né, de ser um artista, um escritor, no caso, na adolescência. Mas naquele momento, quando eu tinha 15 anos, 16, eu não sabia o que contar. Mas eu tinha em mente que eu queria escrever alguma obra no futuro. Passado um bom tempo, fui seminarista, depois tive um primeiro namoro, uma história de amor. E o término dessa relação, que já faz muito tempo, me fez se sentir abandonado. Mas eu percebi que aquele abandono não era exatamente da pessoa com quem eu havia me relacionado. Ela me remetia àquele sofrimento de um abandono que eu havia ocultado por uma certa rebeldia na adolescência e havia esquecido na juventude, que é o abandono paterno. Não tive o convívio com meu pai. Então, eu vi como um processo até terapêutico, de autorreflexão, de uma necessidade de cura, vamos dizer assim, cura do ser, né? De lidar com essa memória minha, pessoal, de não ter tido pai. A ausência dele, de alguma maneira, tornou presente a necessidade de pensar sobre isso. Então, eu sofri, vamos supor, esses abandonos, esse desamparo. Você me contou que você estava numa espécie de um abismo existencial, quando você, a partir do início, né, do projeto. Isso te ajudou? Como é que foi começar esse livro diante desse cenário interior que não era muito satisfatório? Então, é uma longa história. Eu sou de Minas, havia saído do interior Montes Claros, o nome da cidade. Fui morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Morei por lá 11 anos. Lá eu fiz graduação, mestrado. Tive esse namoro, essa ruptura amorosa. Trabalhei por um tempo e fiquei desempregado. E eu vi um momento oportuno de voltar a morar com a minha família em Minas Gerais, Montes Claros, pensando em fazer o doutorado e não consegui emprego. E aquela história do término do namoro, misturado com aquela sensação de abandono da minha infância, do meu pai, veio aí a história na minha cabeça. Eu senti a história, falei, tá aqui, já está pronto. Volto a dizer, não é uma autobiografia, então tem vários elementos ali que é totalmente ficcional. Então, esse processo de escrita começou por volta do ano de 2015, que eu estava nesse limbo de desemprego, desamparo, sofrendo por um amor de alguém que eu havia rompido. E foi um trabalho de cura, de lapidar dentro da minha condição humana. Então, foi um processo importante. Então, eu estava vivenciando, sim, esse limbo, esse abismo, essa crise. Mas foi importante passar por essa sombra, né? Por esse momento, digamos, de trevas do meu interior, né? Resiliência, né? É algo que está muito presente na sua obra. E você propõe também a reflexão para quem enfrenta algum tipo de abandono ou passa por alguma situação que precisa se compreender. Com certeza, eu acredito que até por conta da minha formação em filosofia, eu acho que os gregos souberam fazer importantes estudos, né? Temos aí a história da cultura ocidental, que são as práticas de cuidado. Então, a resiliência, essa possibilidade de superação de um sofrimento, existem vários tipos de abandono e muitas vezes nem sempre aquilo que julgamos como abandono ou desamparo realmente é como nós assim percebemos. Por exemplo, como eu havia num relacionamento amoroso, terminou e eu senti abandonado, mas não significava que a pessoa realmente havia me deixado desamparado. Eu que olhava nessa situação, por uma questão pessoal minha de outro momento da infância. Isso se confundiu. Então, acredito que todos nós, em algum momento, muitas vezes, por não olharmos a potencialidade da nossa liberdade, por que seria a liberdade? Seria a tomada de consciência, de reconhecer que somos nós responsáveis pelo cuidado de si. Obviamente, não é fácil, porque sempre estamos a delegar o outro a responsabilidade de nos cuidar. Em alguns momentos é necessário,
Mas se ficar pertinente isso, a gente corre o risco de ficar dependente do outro, das pessoas ou das instituições. E isso você acaba minando a sua responsabilidade, até minando a possibilidade de você ser livre. Então, a liberdade, esse reconhecimento consciente de autocuidado. Então, o livro, o romance, vai mostrando a trajetória desse personagem. É um romance que tem uma narrativa psicológica, trabalha com memória. Então, o personagem tem 32 anos, mas ele está contando uma história mentalmente e o leitor insere nisso. Então, penso eu que é a partir disso que a pessoa pode sair, pensar sobre a sua própria, é um processo de autoconhecimento. Então, é algo filosófico por detrás. Então, não tem uma resposta aí a ser dada no romance, mas ali é uma possibilidade de levar o leitor a refletir. Lendo, é como se a literatura fosse um espelho, né, para o leitor. Ele vê passar uma narrativa, uma história da qual ele pode ver a si mesmo transfigurado num outro personagem. As suas questões pessoais contadas por um outro protagonista. Eu acho que é mais ou menos isso que a literatura pode nos possibilitar. Você fez a opção primeiro apenas em e-book, só digital. Por quê? Bom, primeiramente eu havia escrito esse texto há uns 3 anos atrás, pensando na possibilidade de conseguir alguma premiação, algum concurso literário. Mandei para várias editoras, para vários concursos, mas um dado momento uma editora entrou em contato, isso ano passado, mesmo não conseguindo essa premiação, gostando do material, me fez a proposta de fazer essa edição, primeiramente via e-book, para depois lançarmos via impresso. É uma questão econômica no momento. E a capa é muito bonita, muito marcante, né? A imagem, creio eu, que se condiz, né? O personagem principal se chama João Paulo, ou Joapo, então um rapaz que sente todo um desafio existencial de lidar com a angústia, né, do sofrimento, do abandono, do desamparo. O personagem, obviamente, tem muitos elementos ali que eu vivenciei, mas ele é um alter ego, um outro eu. A obra entra numa categoria que é dito pelos críticos literários de autoficção, ou seja, não é uma autobiografia, ela não tem uma necessidade de falar uma verdade da minha vida, mas falar artisticamente sobre um tema que eu vejo que é pertinente para muitas pessoas, acho que é visível um país como o nosso, que há uma ausência de vários pais, né? Eu digo pais, né, a figura paterna, né, masculina, e que isso deve ser questionado. Eu coloquei ali como uma questão a ser pensada existencialmente, psicologicamente, e espero que isso possa contribuir, né, para o leitor sobre essa reflexão. Essa junção, filosofia e literatura, elas caminham lado a lado, sempre estiveram presentes na sua vida e te influenciaram no processo de criação dessa obra e no resultado? Com certeza. Até acrescentaria, apesar de não ter formação, mas eu tenho muitas leituras, eu gosto, por exemplo, da psicanálise, da psicologia, que era o meu sonho inicial, na adolescência, de ter feito esse curso de psicologia, exatamente por querer compreender a condição humana, o outro, por que leva a agir de determinado modo. E então eu penso, psicologia, literatura e filosofia e outras áreas das humanas está tratando do mesmo fenômeno, da mesma questão, que é o ser humano. Então, é aquilo que me preocupa. Então, elas dialogam de uma certa maneira. Obviamente que cada um com sua linguagem, com a sua preocupação específica ali, um modo de tratar, mas o fenômeno é o mesmo. Você sempre teve essa preocupação em compreender o outro, né? Mas é curioso que você acabou se compreendendo mais com o livro. Foi importante para esse processo interno também? Com certeza. Então, foi um exercício de autoanálise. Obviamente, continua, não mais no livro, porque a obra já está finalizada, já foi concluída, mas eu tenho outros projetos literários que tratam dessa preocupação de autoconhecimento por meio da literatura. Então, foi um trabalho que me contribuiu muito para me conhecer, para possibilitar esse aprimoramento de ressignificar aquilo que eu entendia como dor. Então, trazer um outro panorama, né? De aprender com aquilo, poder crescer com aquilo que muitas vezes me incomodou, ressignificar.
E é um cenário muito atual, né? Sempre muito atual, quando a gente fala em abandono afetivo, em reconhecimento, atuação de pais e mães também, né? Não só homens, mães, famílias. É um debate pertinente a ser discutido no panorama do nosso país, na América Latina, enfim, exatamente pela essa ausência ser tão comum, ser tão presente, digamos assim, e que eu acho que isso acaba criando muitas vezes dores, até situações assim de não reconfiguração naquele que foi realmente totalmente abandonado. Agora, Lucas, para a gente finalizar, a capa, eu já comentei, a capa é muito bonita, muito impactante, o nome é Abandono, né? Aquela coisa que marca, mas você escolheu um estilo literário romance, você traz na linguagem, na narrativa, a leveza, de alguma forma, para falar de um assunto tão pesado, tão denso? Sim, tem vários tipos de gêneros literários, né? O conto, a poesia e o romance. Já na minha adolescência, eu sempre tive em mente que eu queria escrever romance e ainda esse é o meu objetivo. Então, por ser leitor de romances, né? Eu gosto de prosa, de narrativas longas, então é essa identificação primeiro como leitor, pelo romance. E isso acaba conotando na minha escrita como romancista, pelo menos esse desejo. A leveza, eu tento colocar, mas isso que vai poder realmente dizer ao leitor. Então, eu vou ficar na expectativa de receber esse feedback por parte deles, porque é um assunto que muitas vezes pode não ser fácil para algumas não digerir. E tem uma linguagem filosófica que pode tornar um pouco mais pesado essa reflexão em alguns momentos, mas a leveza há, com certeza. E depende do olhar da pessoa, né? A pessoa precisa se abrir, estar leve para adquirir aquele conteúdo que às vezes é necessário. Com certeza. Acho pesado, mas... Com certeza. Ok, Lucas Mudo, parabéns pelo seu livro Abandono, livro que está aí nas plataformas digitais, e-book. Obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. E obrigada a você que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Para rever este ou outros programas, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.